E aí, meu querido aprovado, tudo bacana? Vamos fazer agora as questões de bioquímica, classes bioquímicas. Vamos começar falando dos carboidratos. Bacana? Vamos fazer a questão um do nosso material, uma questão da UEMA 2022. E fala o seguinte, ó. Durante aproximadamente 400 anos de colonização do continente americano, a produção de açúcar foi o principal e mais rentável atividade agroindustrial. Havia milhares de engenhos espalhados pela colônia portuguesa, dentre as quais o Brasil, visto que com condições favoráveis para o cultivo da planta. A cana produzida aqui era cultivada em monoculturas em grande escala e tinha o escravismo como base da relação social de produção. Os escravos, principalmente indígenas e posteriormente africanos, cultivavam, cortavam e levavam a cana do engenho, onde eram moídas e o caldo era fervido até formar uma garapa para ser cristalizada e dar origem aos torrões de açúcar, a sacarose, o nosso açúcar, né? Exportados para a Europa. Aí ele vem o comando da questão agora, a pergunta. Classificação da formação a partir da condensação de glicídios. Sandrão, o que são glicídios? Anota aí, ó. Glicídios são também conhecidos como carboidratos. Carboidratos. Bacana? Dos torrões de açúcar, produzindo aqui desde o Brasil colônia e suas respectivas justificativas estão contempladas na seguinte opção. Então vamos lá. Eu tenho os glicídios, que são carboidratos, como você já sabe, né? Então eles podem ser divididos em monossacarídeos e polissacarídeos, disacarídeos, se tiver dois, etc. É o seguinte. Então nós temos os monossacarídeos. Monossacarídeo. Beleza? Quem são, por exemplo, exemplos de monossacarídeos? Exemplo de monossacarídeos, nós temos, por exemplo, a glicose e a frutose. Deixa eu botar outra cor aqui. A glicose e a frutose são exemplos de monossacarídeos. Bacana? E os aí também podem ser classificados em disacarídeos. Por exemplo, os disacarídeos. Disacarídeo. Um exemplo de disacarídeo. O disacarídeo é aquele que é formado pela junção de dois monossacarídeos. Di é dois. Então, por exemplo, nós temos o exemplo da. Deixa eu mudar de cor aqui. O exemplo da sacarose. Certo? E temos também os polissacarídeos, aquele que tem mais de dois, né? Várias partezinhas, né? De monossacarídeos. Então, nós temos os polissacarídeos. Sandrão, dê um exemplo aí de polissacarídeos. Então, exemplo de polissacarídeos aqui pra gente. Poli. Tô pegando a cor errada. Esse não, você tem toque? É, tem. Se todas as setinhas foi de uma cor, então todos têm que ser da mesma cor. Certo? Então, polissacarídeos, como por exemplo a maltose, né? Ou desculpa, a maltose é um disacarídeo. Eu quero dizer, um polissacarídeo, o amido, a celulose, não vai dar, né? Deixa eu apagar aqui.
amido e a celulose são exemplos de polissacarídeos importantes, inclusive. Então é o seguinte, vamos ver aqui, ó, vamos ver a formação e vamos ver o que é que bate com o que eu escrevi aqui. Bacana? Eu só falei aqui dos principais, tá certo? Então vamos lá. Formação, maltose e frutose. Polissacarídeo formado não é polissacarídeos. Beleza? Por quê? Porque a maltose é um disacarídeo e a frutose, como a gente viu ali, ele é um monossacarídeo. Beleza? Glicose e maltose disacarídeo. Não. A glicose não é um disacarídeo. Frutose e lactose, polissacarídeos. Não. A frutose não é um polissacarídeo. Glicose e frutose são disacarídeos formados pela ligação glicosídica entre monos justificativa disacarídeos formado pela ligação de glicose entre dois monossacarídeos. Glicose e frutose formam sacarose através de ligações glicosídicas. Então, letra D. Lactose e maltose, disacarídeos formado por dois monossacarídeos insolúveis em água. Falso. Beleza? Aí você pode estar perguntando, Sandrão, então o que é uma ligação glicosídica? A ligação glicosídica é uma ligação covalente. Vou botar uma setinha aqui, tá? Bota uma setinha aí, coloca aí, ó. É uma ligação covalente. Já passei azul. É uma ligação covalente, aquela que compartilha elétrons, né? Que une dois ou mais monossacarídeos. Formando quem? Formando um oligosacarídeos ou até mesmo polissacarídeos. Beleza? E essa ligação glicosídica pode ser também. Deixa eu botar uma setinha para cá. Ela pode ser classificada, né, como ligação alfa ou beta. Beleza? O que ele queria é o seguinte: ele queria a classificação da formação e a partir da condensação desses dois carboidratos, o que é que eles iam formar? Então, eu tenho dois caras que vão formar um disacarídeo, né? Beleza? Formado por ligações glicosídicas entre os dois monossacarídeos. Eles são os dois monossacarídeos, né? Os dois aqui. Beleza? Por que a outra não? Porque ele fala o seguinte, que polissacarídeo formado porque não é polissacarídeo. O que matou a questão aqui é eu saber que glicose e frutose, eles são monossacarídeos, certo? E que a união de dois monossacarídeos forma um disacarídeo, que nesse caso aqui é a sacarose. Então ele fala, ele quer a justificativa. Então, disacarídeos formado pela ligação glicosídea entre os dois monossacarídeos, que são esses dois aqui. Bacana? Então, letra D. Segunda questão, meu querido aluno, ainda a questão aqui de aminoácidos e proteína, né? O EMA 2014, primeira fase, que fala o seguinte: dieta das proteínas, mais músculo, menos barriga. Eu já fiz essa dieta, perdi peso, ó. A dieta das proteínas é uma aliada, e tanto para emagrecer, acaba com os pneuzinhos e ainda turbina os músculos. E melhor, tudo isso sem perder o pique, nem passar fome. As proteínas, substâncias indispensáveis para uma dieta saudável, são formadas pela união de um número muito grande de alfa-aminoácidos. Sobre essa união, podemos dizer que as proteínas são compostos formados. Então vamos lá, galera. Foca aqui no Sandrão agora. Olha só. Primeiro, o seguinte. O que são aminoácidos? Aminoácidos são compostos orgânicos que possuem justamente o que ele está falando aqui, ó. A união de amino com ácido. Nesse caso, o ácido carboxílico.
Então, por exemplo, você tem aminoácidos, vou botar aqui, ó. Vamos supor que está ligado a um radical, aí eu tenho um carbono, beleza? Aqui eu tenho o grupo amino, NH2, e aqui eu tenho os ácido carboxílico. Então, observe que eu tenho aqui os dois grupos. Eu tenho o grupo carboxila, que caracteriza um ácido carboxílico, e eu tenho o grupo amino, que caracteriza uma amina. Beleza? Tudo certo? Bom, e aí, o que acontece? Que ele dá várias opções aqui, né? Como é que eu formo uma proteína? Uma proteína é formada de vários aminoácidos, né? Então eu tenho outro aminoácido aqui, por exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui um outro aminoácido, com uma certa quantidade de carbonos, tá? E de novo aqui, eu vou ter aqui o NH2 e o OH. Uma coisa que você tem que saber, as proteínas, elas são polímeros, né? Então são cadeias muito longas com várias partes. E aí, para eu formar uma proteína, eu vou ter que ter uma reação de polimerização. Essa reação de polimerização vai ocorrer a partir do momento em que o OH do ácido carboxílico, beleza? Deixa eu até mudar aqui, ó. Aqui são dois hidrogênios, né? Vou ter um hidrogênio aqui, só para visualizar bacana. Vai se ligar com o hidrogênio do grupo amino da outro aminoácido. Então, a hidroxila de um aminoácido vai se ligar com o hidrogênio do grupo amino do outro aminoácido. Os dois juntos vão formar água. H2O. Observe que aqui ficou uma ligação faltando, esse carbono fazia uma ligação e esse nitrogênio também fazia uma ligação. Então vai acontecer o que aqui, ó? Esse aminoácido ligado ao grupo amino, né? Beleza? Essa ligação, essa aqui, ó, vai se ligar com esse nitrogênio aqui, ó. Esse hidrogênio aqui. Ligado a quem? A esse carbono, que tem o hidrogênio aqui, o grupo R2. R1 e R2 são radicais, tá? Pode ser uma quantidade de carbonos aqui que não interfere aqui no nosso raciocínio. E o grupo OH. Beleza? Onde é que está a ligação aqui? Pronto. Aqui está a nossa ligação. Essa aqui é a ligação peptídica. Essa é a nossa ligação, certo? Então, deixa eu escrever aqui. Ligação peptídica. Então, a ligação peptídica é entre a carbonila de um aminoácido com o nitrogênio no grupo amino do outro aminoácido. Vale frisar o seguinte, né, meus queridos aprovados, que as proteínas são formadas por várias unidades de aminoácidos, beleza? Então, se você analisar aqui, ele pergunta o seguinte: sobre essa união, podemos dizer que as proteínas são compostas por quem? São compostas por aminoácidos, por uma reação de polimerização de condensação. Por que condensação? Porque você vai condensar duas cadeias carbônicas e vai eliminar alguma coisa. Nesse caso, vai eliminar aqui água, né? Para poder ser uma reação de uma polimerização de condensação. Beleza? Então, nesse caso aqui, a questão correta seria a letra D. Aqui, ó. Pela reação de polimerização por condensação de alfa-aminoácidos. Bacana? Meu querido aluno, vamos fazer agora as questões de química ambiental
começando pelo assunto de impactos ambientais, efeito estufa. Então, vamos lá. Na questão 1 do nosso material, que é uma questão da UEMA EAD 2017, que fala o seguinte: nos últimos anos, um dos temas ambientais de maior destaque é o aquecimento do planeta Terra, retratado na charge abaixo. Era para ser abaixo, mas eu botei aqui do lado. Então ele fala o seguinte: o pinguinzinho pergunta ao pinguim pai: pai, existiu mesmo gelo? O aquecimento global é uma consequência da emissão excessiva de elementos gasosos, conhecidos como gases estufas, na atmosfera. Os gases estufas são aqueles emitidos pelo homem em grande quantidade e que, ao absorverem parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, favorece o efeito estufa. Considerando as informações contidas no texto e na charge, as atividades humanas que favorecem a emissão de gases estufas são. Então vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouco sobre efeito estufa. Vou dar uma sumidinha aqui, mas eu volto já para a gente entender um pouco. Uma pequena revisãozinha para vocês, tá certo? Então, olha só. Primeiro, o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que, logicamente, permite a vida na Terra. Qual a função dele? A função do efeito estufa é reter o calor dos raios solares, né? O Sol emite radiação todos os dias, então ele mantém a temperatura adequada. O que é que acontece? A ação humana tem intensificado a produção e, logicamente, um aumento do GEE. O que é GEE? Gases do efeito estufa. E quais são os principais gases? Os principais gases são o dióxido de carbono, o metano e o monóxido de nitrogênio, conhecido como óxido nitroso. Beleza? Para você ter uma ideia, o CO2 pode permanecer na atmosfera por mais de 1000 anos. O metano, por cerca de uma década, e o óxido nitroso, ele pode durar cerca de 120 anos. Aí o que acontece? Todo esse efeito estufa vai provocar o quê? O derretimento das geleiras. Então vai promover ali o derretimento daquelas capas de gelo das regiões polares. Isso contribui também para o efeito estufa. E aí, quais são as consequências do efeito estufa? O derretimento das massas globais, das massas glaciais, as inundações das cidades, a desertificação de regiões e a proliferação de furacões. Beleza? Essas são as principais consequências do efeito estufa. Agora que a gente explanou um pouquinho, aí você pergunta, aí você pode olhar aqui, olhando para a charge, qual seria a melhor alternativa? Então, considerando as informações contidas no texto e na charge, as atividades humanas que favorecem a emissão de gases estufa são decomposição da matéria orgânica e queima de combustíveis fósseis. Verdadeiro. Certo? Então, essas são as principais causas para o efeito estufa. Bacana? Questão relacionadas agora, impactos ambientais ainda, camada de ozônio. Questão 1 do nosso material, uma questão da OEMA 2016, primeira fase. As atividades econômicas praticadas na região da Amazônia, tais como o garimpo, a extração de madeira e os gases projetados que demandam a exploração ambiental, são causas de impactos ambientais e de agravos à saúde, como desmatamento das barrancas dos cursos d'água, com assoreamento dos rios, o descontrole das cheias e a escassez de caça e de pesca. E no caso específico do garimpo, o mercúrio jogado nas águas podem ser posteriormente ingeridos pelas pessoas, causando como efeito mais deletério as anomalias de formação de fetos humanos.
em relação às causas e às consequências do desmatamento, é correto afirmar com base no texto que... Então, o texto aqui faz várias perguntas. E vamos falar um pouquinho aqui, fazer um resumo breve para vocês sobre camada de ozônio. Então, vamos lá? O seguinte, deixa eu baixar aqui um pouquinho, né, para você visualizar. Camada de ozônio. A camada de ozônio, o ozônio, ele é uma molécula que tem essa estrutura, né? Ele é o O3. Ele fica localizado a 20 a 35 quilômetros de altitude, né? Ele protege a Terra dos raios ultravioletas e ele fica na estratosfera, beleza? Qual a importância na camada de ozônio? A importância dele é filtrar justamente a radiação ultravioleta que vem do Sol e é muito prejudicial para os seres vivos, né? Ele serve como escudo protetor. Na verdade, ele age como escudo protetor desses raios. Quais as consequências se não houver essa proteção da camada de ozônio, né? Logicamente, ela pode aumentar os casos de câncer. Você pode ter a degeneração do DNA, pode provocar cegueiras. O sistema imunológico pode ser enfraquecido. Ela pode interferir na diminuição da taxa de crescimento das plantas. E pode prejudicar também os organismos aquáticos. Beleza? A principal causa da camada de ozônio seria a liberação justamente de radicais livres. Esses radicais que são resultado da ação de substâncias como os CF6, né, clorofluorcarbonetos, óxido nitroso, dióxido de carbono e o óxido, desculpa, esse aqui é o óxido nítrico, esse aqui é o óxido nitroso. Bacana? Aí, ele perguntou na questão, com relação às causas e consequências do desmatamento, é correto afirmar com base no texto que a contaminação humana pelo mercúrio ocorre diretamente por injeção do peixe contaminado. Tá errado, Sandrão? Não, mas eu quero as consequências do desmatamento com base no texto. Então, com base no texto, o desmatamento de barrancas contribui para o acúmulo de CO2 no ar atmosférico. Correto. Letra B. Ele fala: o mercúrio é ingerido, não está relacionado com o mercúrio, o que ele perguntou aqui, as consequências do desmatamento. Beleza? Então, o mais correto é a letra B. Porque ele fala aqui no texto. Ó, vou subir de novo aqui no texto. Ó. A atividade econômica praticada na região da Amazônia, tais como garimpo, a extração de madeira e os grandes projetos que demandam a exploração ambiental são causas de impactos ambientais e de agravos à saúde, como desmatamento das barrancas dos cursos d'água, com o assoreamento dos rios, o descontrole das cheias e a escassez de caça e pesca. E no caso específico do garimpo, o mercúrio jogado nas águas podem ser posteriormente ingeridos pelas pessoas, causando como efeito mais deletério as anomalias na formação dos fetos humanos. Com relação às causas e às consequências do desmatamento, é correto afirmar, com base no texto, que o desmatamento das barrancas contribui para o acúmulo de CO2 no ar atmosférico. Eu confesso a vocês, meu querido, que essa questão eu também fiquei pensando bastante nela. Talvez você esteja pensando agora. Mas aí eu fui para a eliminação. Por quê? Porque ele quer saber o seguinte, com relação às consequências do desmatamento. Se eu desmatar, eu vou ter um acúmulo de CO2. Por que eu vou ter um acúmulo de CO2? Porque eu não vou mais fazer a fotossíntese. Então eu me baseei pelo texto e pela pergunta da questão
para poder responder, e a resposta correta é a letra B. Não sei se você se fez entender, se eu me fiz entender. Se a concentração, se eu aumentar o desmatamento, eu vou fazer menos fotossíntese e isso vai fazer com que você tenha um maior acúmulo de CO2. Lembre-se que a fotossíntese, ela pega, transforma CO2 em oxigênio, certo? Então, partindo pela consequência do desmatamento, seria o mais correto é a letra B, ok? Texto para as questões 2 e 3, ainda continuando aqui em Química Ambiental, camada de ozônio. Fala o seguinte: o Jornal Nacional do dia 11 de setembro de 2014 trouxe a seguinte informação: a camada de ozônio voltará a ficar mais grossa, afirmou ao relatório da ONU. Buraco que aparece todos os anos em cima da Antártica está parando de crescer. Os cientistas atribuem essas notícias boas ao fim do uso do CFC, que destrói a camada de ozônio. A relação de degradação do ozônio ocorre primeiro pela decomposição das moléculas de CFC por meio da radiação solar na estratosfera, liberando átomos livres de cloro, flúor ou bromo. Os átomos livres dos halogênios agem como catalisadores na decomposição do ozônio. Esses catalisadores será regenerado, causando um efeito devastador para o processo. Questão 2, uma questão da UEMA, segunda fase, que a gente adaptou para poder ter mais questões, como eu já falei, né? A degradação do ozônio a partir de um átomo livre de cloro pode ser representada por qual reação? Então, galera, primeiro eu vou fazer para você aqui a formação do ozônio de uma maneira didática para você entender através das reações químicas. Então, olha só, vamos lá. O que que acontece? Primeiro, eu tenho a molécula de oxigênio. Então, a molécula de oxigênio é o O2, certo? Então, está aqui, ó, o O2. Esse O2, ele vai receber radiação UV. Então, essa radiação UV que vem do Sol, ultravioleta, faz com que o oxigênio ele quebre a sua ligação e eu tenha dois átomos de oxigênio. Deixa eu botar um Ozinho aqui no meio, né? Eu tenho dois átomos de oxigênios livres, certo? Esses dois átomos de oxigênio vão encontrar uma molécula de O2. Então, vou encontrar aqui mais dois átomos de oxigênio. Beleza? E o que acontece? Eles vão se unir e vão formar o ozônio. Olha que bacana. Eu tenho aqui as três átomos de oxigênio formando o O3. Aqui eu tenho o O2, aqui eu tenho o O2, aqui eu tenho um átomo de oxigênio monoatômico, ou seja, na forma de um átomo só. Beleza? Então tá aqui o O3, certo? Aí o que acontece aqui é a reação de formação do ozônio. Aí esse ozônio aqui, ele recebe deixa eu apagar aqui, ele recebe também radiação do Sol, lógico, quando ele se forma, né? A reação ultravioleta. E esse ozônio, o que acontece com ele? Ele se divide em, ele se separa em um átomo de oxigênio, ficou muito grande, né? Ele se separa em um átomo de oxigênio, de átomo de oxigênio, e a molécula de gás oxigênio, beleza? Parece dois olhinhos, Sandrão. Mas deixa eu fazer aqui mais bonitinho. Não perde o raciocínio não, tá certo? Então tá aqui, ó, o O2, tá? Aí o que acontece? Esse oxigênio, formando esse radical livre, né, que é um radical livre de oxigênio, ele vai encontrar uma molécula de oxigênio, de O2,
beleza? E vai formar de novo o ozônio, certo? E aí, essa molécula de O2 encontra esse oxigênio livre, esse radical livre, né, de oxigênio, e forma também o ozônio. E o processo continua, certo? Aí esses caras recebem a radiação ultravioleta. Acho que a logomarca ficou em cima, não foi? Esses caras recebem a radiação ultravioleta, né? E aí o processo continua. Bacana? Então, essa é a formação do ozônio, né? O oxigênio separa em dois átomos, a molécula de oxigênio se separa, deixa eu grifar aqui, a molécula de oxigênio separa em dois átomos de oxigênio. Esses dois átomos de oxigênio se ligam a uma molécula de gás de oxigênio, formando o ozônio. Esse ozônio, por sua vez, recebe radiação ultravioleta que quebra sua ligação, formando um elétron, um radical livre de oxigênio e uma molécula de oxigênio. Esse radical livre encontra uma molécula de oxigênio, esse gás oxigênio encontra um átomo livre de oxigênio e forma de novo o ozônio e o processo continua. Essa é a reação de formação, isso aqui é a reação de formação do ozônio. Isso é o que acontece lá na estratosfera, beleza? E aqui ele pergunta, a degradação do ozônio a partir de um átomo de cloro pode ser... Bom, e agora nós vamos chegar, porque quando eu fizer isso aqui, eu já vou responder também a terceira, ok? Bom, aí o que acontece? Esses mesmos raios ultravioletas vão encontrar o CFC. Então agora nós vamos fazer o esquemazinho da destruição da camada de ozônio, ou seja, o ozônio. Então, o CF6 é o principal, como você vira aí, é o principal substância que prejudica a camada de ozônio. Ele era fabricado em aerosóis, né, em spray, sistema de refrigeramento, então por isso que ele prejudicava. Então, como é que acontece isso, Sandro? Então, do mesmo jeito, o CFC, ele tem essa molécula aqui, é um CF6, né? Ou seja, é um carbono ligado a um flúor ligado a três cloros, por exemplo. Então, você tem aqui o seguinte, você tem uma molécula aqui, você tem um carbono ligado a três cloros e ligado a um flúor. Aí, essa molécula recebe também, logicamente, está lá na troposfera, vai receber a reação, a radiação ultravioleta. E aí, essa molécula se separa, se divide em. Ela vai formar uma molécula aqui com uma valência livre, que vai ter carbono ligado a dois cloros e ligado ao flúor. E vai formar aqui um cloro, que é justamente o radical livre, certo? Ele é um átomo de cloro. Esse átomo de cloro vai reagir com o ozônio, ou seja, com aquelas três moléculas de ozônio, certo? Ou três, certo? E aí você vai fazer o quê? O cloro vai tirar o cloro, vai reagir com o oxigênio, vai formar esse monóxido de cloro aqui, ó. Vai formar aqui, ó, cloro ligado a oxigênio, que é o monóxido de cloro, e vai deixar aqui os dois átomos de oxigênio ligados, continuando sendo oxigênio.
Beleza? Aí o que acontece? Depois de várias reações, vou botar um pouquinho para cá para você entender. Depois de várias reações, esse cloro vai ficar livre de novo. Esse átomo de cloro vai ficar livre de novo. E com isso vai fazer o quê? Vai poder atacar de novo uma outra molécula de ozônio e separar e transformar em O2 e oxigênio livre. Então, por isso que o CFC ele é muito prejudicial à camada de ozônio, né? Porque esse ozônio ele volta de novo, esse cloro aqui, esse cloro livre aqui, ó, ele volta de novo, ele se desprende aqui, né? Quebra essa ligação e volta de novo a atacar a camada de ozônio. Só que isso aqui é imagine milhões, bilhões, mols desses átomos de cloro atacando as moléculas. Ok? E aí a gente vai para segunda, ainda vamos responder aqui a segunda questão, né? A degradação do ozônio a partir do átomo livre de cloro pode ser representada pela reação. Então, como é que representa a reação? O átomo livre de cloro reage com o ozônio, produz óxido de cloro e O2. Então, a melhor representação é essa aqui, ó. Essa bolinha aqui quer dizer o elétron livre, né? Reage com O3, forma O2 e Cl2 livre também, né? Um radical aqui, monóxido de cloro. Então, aqui a representação letra A é que melhor representa a degradação do ozônio. Questãozinha massa para você. Eu espero que didaticamente você tenha entendido aí, né? Acho que ficou bacana. E agora vamos para a próxima questão. Então, questão número 2, letra A.